Boa noite a todos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre um assunto que é pouco falado, mas que se faz importante falar sobre isso. E por isso nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Abre sua Bíblia, liga o seu celular. Se você não tem Bíblia nem celular, quer espiar do vizinho, e se não, está aí na tela, está aí na frente, para nós vermos. E eu quero ler com vocês aquilo que o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas, e aqui fala sobre a vinda do Senhor. E ele começa assim, como ele está falando para cristãos, então ele começa com a palavra irmãos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aqueles que morreram. Essa expressão dorme quer dizer isso. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram ou aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos antes daqueles que morreram. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Querido Jesus, nós queremos te dar graças e queremos te louvar pela tua palavra viva e por aquilo que nós podemos aprender nessa noite, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja nos orientando em nome de Jesus. Amém? Paulo, ele termina o versículo 18 com a palavra console-se uns aos outros. E a principal palavra de Paulo aos Tessalonicenses aqui é uma palavra de consolação. E a expressão mais repetida nessa carta é esperança. Esperança em todas as circunstâncias, esperança em todas as lutas. É uma carta leve, porque era uma saudação que Paulo queria enviar, por isso ela não é uma carta muito teológica. É uma carta de um amigo mais velho para aquele grupo que ele tinha trazido para Cristo, para aquele grupo aliança que ele começou ali no meio daquele povo, e era essa carta que ele estava mandando. E o objetivo era consolar aquelas pessoas que passavam por aflições, mas também queria corrigir alguns erros que aquele grupo tão pequeno começavam a experimentar. E esses erros estavam diretamente ligados sobre qual é a maior esperança de um cristão. Qual deve ser para mim e qual deve ser para você a grande esperança do cristão? Esperança que fala que não é a esperança que o mundo dá. Eu tenho esperança de jogar na loteca e ser premiado. Eu tenho esperança que é alguma coisa nesse sentido. A esperança na Bíblia significa certeza, ter fundamento, é estar seguro, tranquilo. Ou seja, aquilo que eu espero vai acontecer. O que Paulo está dizendo para aquelas pessoas é uma palavra encorajadora, esclarecedora de ensino, um ensino bem prático e uma certeza do cristão. E qual é a certeza? Primeiro, todos aqueles que morreram com fé em Cristo, a vida não acaba após a morte. Para a morte, ou melhor, da morte, ninguém escapa. Né? Todos vamos morrer. Eu e você, um dia, vamos morrer. E ninguém gosta de tratar desses assuntos. Mas aí Paulo está tratando. E aí Paulo traz um profundo ensino de consolo bem prático. O que vai acontecer depois da morte. E Paulo fala claramente, dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes o que vai acontecer com vocês quando dormirem, quando morrerem.
E Paulo diz, quando você morrer, o seu corpo vai ser sepultado, vai para a terra e fica lá. Deus sabe do seu corpo. Foi Deus que deu. Mas a sua alma e seu espírito sobe para o céu junto com Deus. Por exemplo, Jesus disse para aquele ladrão na cruz, hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, você vai estar comigo no gozo do paraíso. Jesus também conta a parábola do rico e do Lázaro. O rico e o Lázaro morem. Esse Lázaro não é o Lázaro, aquele que morreu, que Jesus ressuscitou. Esse é outro Lázaro. Então, o rico, pecador, nunca ligou para Deus, sempre rejeitou a verdade, ao invés de se agarrar em Deus, preferiu acreditar em mentiras. Quando morreu, foi para o inferno. Lá no inferno, ele vê o céu, lá em cima, onde está Abraão, o pai da fé. Nós aprendemos domingo passado com o Eduardo um ponto bem legal, quem é Abraão, o pai da fé. Foi bem legal o estudo. E por que Abraão está lá? Porque no céu não é lugar de gente perfeita, mas dos que creram. E Abraão é gente como eu, como você, porque ele creu em Deus. Por isso o céu é o lugar para gente que crê, para quem crê. E do lado dele está aquele pobre chamado Lázaro, que também creu em Deus. E ele está lá gozando do céu. E o seu corpo foi para onde? Foi para o túmulo. Enquanto muitas pessoas têm medo do futuro, medo com a morte, Paulo está dizendo, no versículo 13, que nós começamos a ler, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Para que não sejam tomados de tristeza como outros que não têm esperança. Tem gente que não tem essa esperança. Quando alguém morre, você vai no cemitério, aliás, ainda antes do velório, mas vamos dizer no cemitério, e você vê pessoas chorando. Chorando, sabe por quê? Porque não tem esperança. O que Paulo está dizendo aqui é uma palavra de encorajamento, dizendo, nosso sofrimento, quando vemos algum de nós partindo, jamais será como o sofrimento de alguém que vê o parente, que não tem fé, que não crê em Deus, partindo. Nós não somos proibidos de sofrer, né? A gente sofre. Todo o Novo Testamento fala, né, nessa questão que a gente sofre por causa disso. Mas o próprio Jesus chorou quando viu o amigo dele morrendo, por exemplo. Mas há uma grande diferença entre o sofrimento de um cristão com o sofrimento de um que não é cristão. Eu creio que quando um cristão sofre, ele deveria estar tão feliz quanto triste. Ou seja, o sentimento que fica no coração é que aquela pessoa que morreu, se foi. Meu amigo, se foi. A pessoa querida, se foi. A vontade é de arrancar uma lágrima, é de derramar uma lágrima por ela. No outro lado, eu digo, ela está no céu, ela voltou para casa. Sabe, a vontade de dar um sorriso para ela. Então a morte de um cristão é uma mistura de lágrimas e sorriso, tristeza e de alegria. Sepultamento de cristão tem até canção. Até os anjos cantam quando um cristão está indo para o céu na sua partida. Os anjos são mais sábios que nós. Nós julgamos por aquilo que vemos. Alguém no caixão morrendo. Os anjos julgam de outra maneira. Eles veem, eles ouvem, eles conhecem, eles sabem a maravilha da morte de um cristão que está voltando para casa. Eles não têm lágrima, mas têm canções para cantar no dia da morte de um filho de Deus, quando ele é levado para o céu. A morte é uma separação, mas desde o dia em que você creu em Deus, creu no Senhor, a Bíblia diz que você estará para sempre com Deus no céu. Você estará imediatamente no céu. Você apagou, você fechou o olho, você vai abrir lá no céu. Você fechou o olho daqui, você vai para o céu diretamente. Triste é aquelas pessoas que não têm a Cristo, como eles não têm esperança, porque sabem que no outro lado é escuro. E como achar o caminho? Não vai achar o caminho. Se você não saiu daqui com o caminho, você não vai achar o caminho. Porque caminho não se acha pelo lado de lá. Caminho se acha pelo lado de cá. Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém
Ele está dizendo, ninguém vai para o céu se não for através de mim. Então eu sou a porta, Jesus disse, eu sou o caminho. E se você não sair daqui com a mão dada com Jesus, você está perdido eternamente. Em muitos velórios acendem velas. Hoje já é mais moderno, né? Hoje tem aquela lamparina acesa ligada na luz elétrica, mas no interior ainda se vê velas. Por quê? Porque quem não tem Cristo acredita que as velas iluminam o caminho. Talvez o falecido pode pegar uma daquelas velas e procurar o caminho escuro no outro lado. Mas se bater o vento e apagar a vela, como é que fica? Você acha de confiar o seu destino eterno numa vela mística? Claro que não. Então Jesus, o Filho de Deus, veio mostrar o caminho para nós. E esse texto diz que aquele que aceitou a Cristo quando morreu, vai diretamente na presença do céu. O versículo 14 diz o seguinte, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, repito, Deus trará mediante Jesus e com ele, não outros meios, com ele, aqueles que nele morreram. O cristão não deve ter medo de morrer, porque Jesus diz, eu sou a sua salvação. Quando você fechar o olho, Jesus já está te esperando. Agora, se você não crer em Jesus, já vai arrumando uma vela, mas torça para não ter nenhum vento, para ela não apagar. Então, não brinca com o seu futuro eterno, porque ninguém vai escapar da morte, mas você pode viver aqui com o destino garantido, porque você pode pensar, eu sou de Jesus, e se você é de Jesus, essa é a primeira certeza. A segunda certeza que esse texto diz no versículo 16, ele diz, pois, dada a ordem por quem? Por Deus, né? Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem ressuscitará? É o seu corpo, que estará no túmulo. Aqui ressuscitarão somente aqueles que morem crendo em Cristo. Guardam isso. Aqui ressuscitarão somente aqueles que morreram crendo em Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, não é agora que os seus corpos ressuscitarão. Tá? Esses só serão ressuscitados no final do milênio. Então, passa essa vida, ou melhor, vem o arrebatamento, depois tem o milênio, e no final do milênio, e sabe para que eles vão ressuscitar? Para receberem a sentença da condenação, porque são pessoas que não creram em Jesus. Mas os que morreram em Cristo receberão um novo corpo glorificado como o de Cristo, quando ele ressuscitou. Então o nosso corpo é temporário até ficarmos nesse mundo aqui, né? E nós vamos receber de volta aquilo que Deus te deu na criação do homem. Ele te deu o quê? A eternidade. É isso que nós vamos receber de volta. Você viverá eternamente com Deus, com um corpo glorificado que nunca vai ficar doente, não é um corpo que não vai ficar velho, e está numa grande festa chamada Bodas do Cordeiro, numa delícia com o próprio Deus. Num lugar de gozo, num lugar de alegria, de paz, num paraíso perfeito, onde você viverá nesse lugar de amor que Deus preparou para você. Essa é a esperança do cristão. Versículo 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para os que estiverem vivos, serão arrebatados, que quer dizer arrancados, sugados. Nós, os vivos, vamos subir para nos encontrar com o Senhor nos ares, se ainda estivermos vivos, né? E olha o detalhe, Jesus não vai descer à terra, é nós que vamos subir para se encontrar com Ele nos ares. Nos ares. Por isso, aqueles que não têm a Jesus não vão nem ver Jesus, porque isso é um momento exclusivo dos cristãos. Por isso que nós vamos nos encontrar nos ares com Jesus. Isso que estão aqui não vão perceber, vão ficar aí. Só vão perceber o sumiço de um monte de gente que não sabem para onde foram.
E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52, esclarece um pouco melhor isso. Diz, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos morreremos, ou nem todos dormiremos, segundo a tradução aí. Mas todos seremos transformados. Num momento, como vai ser esse momento? Olha a rapidez disso aqui. Num abrir e fechar de olhos, ou seja, subir rápido, num piscar de olhos. Não vai ter tempo para pensar em nada. E o versículo continua. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os vivos vão ser transformados. Chegou o momento, é num piscar de olho, eu vou esperar para quando Jesus vem, eu vou tomar uma decisão por Cristo. Se você está lá fechando a tesoura para cortar o cabelo, chegou o momento, não vai nem terminar de dar a última tesourada. Vai cair sua roupa, vai cair sua ferramenta e você vai embora. Algum lugar vai estar de noite, você vai estar dormindo e você vai ser arrebatado. E essa vinda de Jesus, nós vamos nos encontrar nos céus. A outra vinda de Jesus, que é no final dos 7 anos da grande tribulação, aí é onde diz que todo olho vai ver. É quando ele vai vir, e aí ele vai se mostrar como o relâmpago que sai do Oriente e até do Ocidente. Então ele vai estar em 2 momentos. Esse momento é exclusivo para os cristãos, para serem arrebatados. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar para ganhar um novo corpo. Ok? Então todos nós, os que morreram em Cristo, nós os vivos com o corpo glorificado, vamos subir para o céu para vivermos com o Senhor. Nós temos que estar olhando sempre para o Senhor, sempre tendo essa esperança. É isso que Paulo está dizendo. Porque não sabemos quando ele vai voltar, mas parece que estamos nos aproximando desse dia. Todos os sinais para o arrebatamento já se cumpriram. Todas as profecias se cumpriram. Então estamos esperando o arrebatamento a qualquer hora. E o arrebatamento é receber um corpo novo. O nosso corpo vai se transformar, como acabamos de ler em Coríntios, antes de irmos para o céu. E no novo corpo, não vamos ter medo, nós não vamos não vamos ter problemas, nós vamos ser todos bonitões, todas bonitonas, todo mundo musculoso, porque todos vamos ser glorificados, né? E por isso a Bíblia diz que vai acontecer a qualquer momento. Continuamos. Agora nós vamos pular para o capítulo 5, que nós não lemos, mas eu vou lendo os versículos aqui, se você quiser acompanhar, se não está aí na tela. Versículo 1 em diante diz, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. A vinda de Cristo será como a vinda de um ladrão, ou seja, ninguém sabe quando o ladrão vem. Se alguém sabe quando o ladrão vem, se prepara para cuidar. Então é tão repentino que é um piscar de olho, e o momento a gente não sabe. E o versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escapará. Então, o dia da salvação, se você ainda não aceitou a Cristo, se você está brincando com esse detalhe, se você ainda está brincando que você não aceitou a Cristo, por favor, toma uma decisão na vida. Você não espera, você não brinca, porque é o seu futuro eterno. Então, o dia da salvação é hoje. Não deixe de tomar uma decisão para Cristo, para amanhã, para depois, né? Acerte sua vida com Deus agora, porque o dia pode ser ainda hoje a vinda de Jesus. Versículo 4. Vocês, irmãos, então ele está falando para cristãos, o apóstolo Paulo está chamando eles de irmãos, não estão nas trevas, vocês não estão escuros, vocês não estão sem conhecimento, vocês têm a palavra. Eu estou explicando para vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então aqui fala, vocês irmãos, ou seja, você que já é convertido, você tem a Jesus, não precisa se preocupar. Você não será surpreendido, porque você tem Jesus em seu coração. Então ele traz esse conforto. E é essa esperança que Paulo estava dando para essa turma, que eles estavam tendo alguns problemas com essa questão, com essa certeza.
E o versículo 5, vocês todos são filhos da luz, então ele está confirmando aqui, ó, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. De novo, ele está reforçando a palavra esperança aqui, da salvação. Tenho certeza disso, não tenha dúvida, porque Deus não nos destinou para a ira. Para a ira quer dizer para a vingança, para o sofrimento, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o seu destino. É simples assim. Deus tem um sonho para a sua vida. Qual é o sonho da sua vida? Sabe qual é? Sua salvação. E é você participar desse grupo que vai subir. Você que está preparado. Ele não quer que nenhum se perca, apesar dele dizer que um monte de gente, a maioria, infelizmente, vai viver na sua rebeldia e não vai participar desse grupo que vai subir aqui. Por quê? Porque ainda não entenderam ou... Quando fala de sua rebeldia, é porque eles não aceitaram a Cristo mesmo. Eles estão rejeitando a Cristo. Versículo 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa é a esperança do cristão. A volta de Jesus, a vinda de Jesus. Se você sair daqui com um conforto, com uma certeza da sua salvação, você ganhou a mensagem de hoje. E se você não tem a certeza da sua salvação, tomara que você saia daqui muito incomodado, mas muito incomodado. Não por querer que você seja castigado, mas para que você possa entender isso, tirar a limpo isso. Não perca a sua salvação. É a melhor época da salvação em toda a era do mundo é agora, é a era da graça. É só crer em Jesus. A gente precisa entender. Eu sempre falo para as pessoas lá no salão, né? Para elas crerem em Jesus e tal. E que são 3 pontos, né? E eu sempre digo, o último ponto é você fazer uma oração, uma aliança com Jesus. Só que tem um detalhe. Para você fazer isso, você precisa entender. Não é da boca para fora, né? Por isso que é necessário passar o abismo ligado, né? Então, para a pessoa entender. E depois do abismo ligado fica claro, né? Qual dos rumos ela quer tomar. Então o abismo ligado é uma das ferramentas que nós temos, que a maioria dos grupos, das igrejas não usam, mas é uma forma bem prática para a pessoa entender. Eu vou cansar um pouco vocês. Vamos mais adiante. Virem a página e vamos para 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2. Vamos pular o capítulo 1. Capítulo 2. Do 1 em diante, de novo, ele está falando para cristão, então ele começa com a palavra irmãos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Não se deixem abalar, ou seja, às vezes pensamos quantas pessoas neste mundo sem Cristo se dando bem. A gente tem uma inveja até, né? Dá até uma raiva, dá até né? Mas aqui diz, que não se deixem abalar por essas pessoas. Por exemplo, o ladrão vivendo da riqueza do seu roubo. O desonesto vivendo da sua desonestidade. O corrupto se dando bem neste país porque ele é impune. O crime organizado impune. O adúltero deixa a mulher para lá e vai viver com a sua amante. Ou, ao contrário, a mulher faz isso, né? A mulher se achando bacana, chuta o seu marido meio pesadão, né? E vai viver uma aventura. O texto diz, não entra nisso, não se deixa abalar, nem se alarmar. Versículo 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes de Jesus voltar, vai ter apostasia. Aí você vai me perguntar, o que é apostasia? Apostasia é abandono da fé, rejeição de Cristo, esfriamento espiritual. Isso é com a pessoa lá fora. Não, é com as pessoas aqui de dentro. Pessoas cristãs, que se dizem cristãs. É isso que está dizendo. Vai vir apostasia.
E o versículo continua, e no meio desta apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, será revelado o anticristo. Então um dia, e vai ser em breve, porque já está tudo pronto, vai haver uma grande apostasia, onde abandonarão a sua fé, e é nessa hora que o anticristo vai se manifestar. O que é o anticristo? É um governo a nível mundial que vai trazer mentiras e mais mentiras, enganando o povo, fazendo promessas enganosas ao povo. E esse homem, esse anticristo, ele vai se levantar contra tudo que é religião, tudo que se fala de questão cristã. E vocês já estão ouvindo ali na televisão que acontece no noticiário, em outros países já está se falando muito disso, inclusive no Brasil estão querendo elaborar um projeto nisso, né? E não vai longe que vai acontecer isso aqui, né? Então isso já está acontecendo, o cenário está pronto, principalmente na Europa, está sendo preparado nos Estados Unidos e está pronto com a poderosa China, né? E tudo que é religião vai ser esmagado, vai ser sufocado. E o versículo 4, olha o que o versículo 4 diz. Este se opõe, esse líder mundial, o anticristo, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Durante os 7 anos da tribulação, esse assunto para outro estudo, mas no meio dos 7 anos ele vai se assentar lá no santuário que vai ser reconstruído o terceiro templo, e ele vai se dizer que é Deus, ele vai querer ser adorado. Então isso vai acontecer agora em breve. Você vai ver isso na televisão se você não for arrebatado. Aí você vai depois dizer, eu vi isso um dia. É um pouco tarde, mas enfrenta a morte e ainda tem uma chance para ser salvo. Você vai ter que enfrentar a morte. Não aceita os chips, mas isso é assunto para outro estudo. Versículo 5, 6, 7. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado. Ele quem? O anticristo, no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quer dizer, o espírito do anticristo já está atuando, né? Na verdade, se vocês repararem, o mundo todo está se preparando. O plano de fundo, se vocês veem aí a moeda digital, tudo está se encaminhando, tudo, para quando ele subir, está tudo pronto, ele só vai operar, ok? Então, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, ok? Vocês estão vendo coisas estranhas? Se vocês não estão vendo, vocês vão ver. Você percebe que estamos regredindo moralmente, espiritualmente, fisicamente, porque já tem esse poder maligno atuando no mundo. Sabe quem o está detendo esse maligno? É o Espírito Santo, que está em nós. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, que é a herança, a promessa, versículo 14. E nós somos a igreja. Quem o detém, para ele não se manifestar, é a igreja. E você sabe que momento vai terminar a igreja? Na hora do arrebatamento. A igreja, ela começou lá em Atos, ela veio até agora, ela continua. Por isso que eu falei antes, essa é a melhor época da pessoa ser salva, porque é pela graça. E no momento do arrebatamento é o fim da igreja. É o fim da era da igreja. Ela acaba ali, ok? Então, quando a igreja for arrebatada, esse mundo vai virar um caos, vai virar uma bagunça. Mas bota bagunça nisso, né? E por isso eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação, que são os 7 anos. Essa é a minha opinião. Respeito outros que pensam que é na metade, no meio dos 7 anos e meio, e alguns no final. Tá? Não só por esse detalhe, mas tem outros detalhes que eu penso nisso, creio nisso, até alguém me convencer ao contrário. Essa é a minha opinião. Tá? Então o arrebatamento para mim vai começar antes
no começo dos 7 anos. Versículo 8. Quando o Senhor der a ordem aqui, então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso está falando quando vai acontecer já no final dos 7 anos aqui, quando Jesus vai vir na segunda vez, tá? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, quem é um homem, tá? É um político, é um homem, mas quem vai governar ele, trabalhar dele é Satanás. É segundo o poder de Satanás. Então essa pessoa possuída pelo poder de Satanás, ele vai prometer solução de todos os problemas que há no mundo, como saúde. Ele vai resolver problema de saúde, problema de doença, problema de moradia, problema de fome, problema financeiro. Já estão falando aí de um salário mínimo mundial, né? Para todo mundo receber um salário mínimo. Quando vai acontecer esse plano. Então ele vai trazer soluções para tudo. Por isso que está afunilando, até chegar o momento. Vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, não sei. Pode acontecer daqui 10 anos, não sei. Deus pode mudar isso tudo, pode acontecer daqui 50, 100 anos. Deus pode intervir. Então, não sei quando é que vai acontecer isso. Mas Paulo diz, estejam preparados. E do jeito que as coisas estão indo, Apocalipse 13, olha o poder que esse cara vai ter. Dá uma ideia do poder dele, onde diz, e realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, diante das vistas de quem? Das pessoas ou dos homens. Tá? Olha o poder que esse cara vai ter. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça. Segura aqui. Depois nós vamos continuar esse versículo. Ele vai dizer para você, olha, vocês que são cristãos, principalmente vocês da aliança, sabe, nada faz mal. Ele vai dizer para você, agora tudo mudou. Agora é assim, né? Aquilo ali que vocês fazem, se reunir no domingo, grupo célula, dar abismo ligado, discipulado, sabe, isso é coisa velha, isso aí é conservadorismo, isso aí é retrógrada, antiguidade, é obsoleto. Agora é outro mundo, outros valores, agora é outras ideologias. Qual é o problema do homem adulto ter sexo com uma criança? Qual é o problema da nudez? Qual é o problema dos múltiplos pares? Qual é o problema da homossexualidade? Qual é o problema de casar com uma pessoa do mesmo sexo? Qual é o problema de 2 homens terem 3 filhos com uma barriga de aluguel? Qual é o problema de um homem achar que ele é um cachorrinho, um cavalinho, ou pensa lá o que for? É isso que vai ser pregado, é isso que está sendo já nas televisões, é isso que está trazendo essa ideia, esse espírito satânico. E sabe o que diz? Ele fará uso de toda forma de engano. É engano. Pessoas serão enganadas. Olha o restante do versículo. Para os que estão perecendo. Porquanto, o que acontece? Rejeitaram o amor à verdade, que os poderia o quê? Salvar. Não quiseram a verdade. Se quisessem a verdade, seriam salvos. Mas eles não querem essa verdade. Versículo 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, que os seduz, né, a fim de que creiam na mentira. Deus está deixando que o diabo os engane. Mas por que Deus não impede? É para você escolher qual é o lado que você quer. A escolha é sua. E é você que vai impedir. Essa é a nossa escolha. É a sua escolha. Versículo 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Que carta espetacular. Que carta confortável. Quanta coisa podemos tirar mais daqui. Quanta riqueza. Ele fala de como é a morte. O apóstolo fala nessa carta como é a morte. Ele fala da vinda de Cristo e ele fala o quando ele virá e como essa vinda será.
Tudo isso para você se agarrar em Jesus, porque essa é a nossa esperança. Vamos pular agora para o versículo 16 e 17. Que o próprio Senhor, Jesus Cristo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês. Como está nos animando, né? Deem ânimo ao coração de vocês, vivam isso, essa realidade, e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 sinais que a volta de Jesus está vindo. Primeiro, apostasia. Segundo, o homem da iniquidade ser levantado. Falta alguma coisa para Jesus voltar? A apostasia está aí. E a iniquidade está se levantando. Portanto, está chegando a hora. Chegando a hora de parar o sofrimento, onde não vai mais ter dor, não vai mais haver lutas, não vai mais haver segunda-feira para ir trabalhar, e aí nós vamos estar na presença com o Senhor. Por isso é maravilhoso ser cristão. Vale a pena ser cristão. O Evangelho te dá segurança naquelas questões que o homem tem mais insegurança. Só o Evangelho tem a resposta de onde eu vim, como estou vivendo e para onde eu vou. Só o Evangelho tem a resposta sobre o que acontece depois da morte. Guarda uma coisa, você é uma pessoa eterna. A decisão de cada um, ela está clara. Você quer viver com Jesus na sua vida? Jesus é fiel. Quando você estiver no leito, na hora da morte, sabe onde Jesus vai estar? Ele vai estar ao seu lado. E ele vai dizer, levanta, vem embora. No que você fechou o olho, você morreu, vem comigo. Ele vai te levar para casa que ele foi preparar. E lá em João diz que eis que vou preparar-vos o lugar. E Jesus vai te colocar no céu. E se você escolher viver a vida inteira sem Jesus, pois não, a escolha é sua. Ele não te castiga, ele não faz mal, e talvez a sua vida vai muito legal. A sua vida vai muito bem. E porque ela vai muito bem, você não quer saber de Jesus. Isso acontece com muitas pessoas. Mas no dia em que você morrer, ele vai falar, lembra? Você preferiu não viver comigo. Então, quem viveu sem Jesus, morre sem Jesus. Quem viveu com Jesus, morre com Jesus. E a Bíblia fala, aqueles que morreram, lembra lá no versículo 14? Aqueles que morreram em Cristo. Mas aqueles que viveram a vida inteira sem Jesus, Jesus fala, eu queria ajudá-lo, mas ele não quis. Usou o seu direito. Então, ele vai morrer sem mim. E na hora de morrer, ele vai olhar para todo lado, onde espíritos malignos, infernais, vão buscá-lo e vão arrastá-lo aos gritos para o inferno. E daí nunca mais sairá. Não tem segunda chance. Engraçado que eu falei com um senhorzinho, né? Faz uns dias ele veio cortar o cabelo, começamos a conversar e tal. Ele me disse assim, falei de Cristo para ele. Sabe o que ele me disse? Eu estou satisfeito com o purgatório. Eu fico satisfeito com o purgatório. Sabe que ele me pegou de um jeito que me despreveniu. E aí eu tentei falar de Jesus e falei de Jesus para ele. E ele disse, puxa, gostei de ti. Eu disse, uma hora dessas vamos sentar e bater um papo. E depois eu me dei por conta que eu devia ter falado o que é o purgatório, tudo o que é o inferno. Agora eu vou usar essa estratégia. Vamos fechar parênteses aí. Então, a pessoa que vai para o inferno, ela nunca mais sairá. Ali haverá choro e ranger de dentes, e é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Não sei o que significa, mas que parece que não é boa coisa, não. Talvez você queira estudar um pouquinho mais sobre o inferno. A Bíblia tem muito assunto nisso. Tem muitos textos. Por exemplo, Marcos 44, não precisa botar ali, não precisa abrir sua Bíblia, se você quiser, diz que o verme que come o seu corpo não morre. A Bíblia diz, João, lê lá, Marcos 9:44. E o fogo não se apaga. Isso é inferno. Aqueles que dizem que o inferno é aqui, o que aqui se faz, aqui se paga, se morrer desse jeito, vai ver a terrível surpresa que vai ter. E não vai ter volta. Olha o que é ser cristão. Olha o que é ter Cristo. Nesse sofrimento você vai estar sozinho, no caso, quem está no inferno, né? E ali não haverá a presença de Deus. Então, você não tem ideia quanta
paz, quanta segurança, alegria existe, porque simplesmente Deus está com você. Você tem a Jesus, Deus está, e Ele está ao seu lado, e Ele vai com você. Isso será para sempre na eternidade. Você pode perguntar, o que é a eternidade? A eternidade é uma quantidade de anos que você tirar 1000 anos, eternidade não diminui nada. Iria usar mais anos, não quero exagerar isso, mas não quer dizer nada, porque a eternidade, é por sempre. Mas sabe que às vezes fico parando, pensando isso, eu não consigo com a minha memória ir mais a fundo, né? Eternidade, o que é isso? É tão forte isso, né? Mas quando nós formos para o céu, nós vamos entender isso. Não precisa você se estressar, não. Então a segurança do cristão é a morte com Jesus, a ressurreição para a eternidade e a volta de Cristo. Então essa palavra que eu trouxe aqui hoje, ela deve provocar 2 sentimentos em você. Primeiro, alegria, paz, segurança, confiança, consolação, e eu sou de Cristo e eu vou para o céu. Segundo sentimento é compaixão. Nós precisamos contar para as outras pessoas. Esse é o nosso papel individual. E como comunidade, aliança, essa é a nossa vontade de Deus para mim e para você. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. E eu quero terminar com 2 versículos, 23 e 24 do capítulo 5, que diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama, é fiel e fará isso por vocês. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te dar graças e te agradecer pela tua palavra, ó Deus, por essa riqueza, por esse conforto, porque nós temos a ti, ó Jesus. Muito obrigado, porque um dia tu vieste morar em nosso coração. E às vezes o inimigo senta no nosso ombro e fica nos acusando, nos trazendo dúvidas, ó Pai. Senhor, nós rejeitamos o inimigo. Nós rejeitamos as dúvidas, nós rejeitamos a falta de esperança, nós rejeitamos toda e qualquer tentação do inimigo, ó Deus. Nós não queremos isso. Por quê? Porque nós temos a Ti, ó Senhor Jesus. Queremos que o Senhor se manifeste em nossas vidas, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos trazendo segurança, ó Deus, quanto a essa questão, ó Deus, da nossa certeza de cidadãos nos céus. Nós estamos apenas aguardando o momento. E que assim seja para cada um de nós. E que aqueles que não conhecem, Senhor, tenha misericórdia para que venham conhecer-te a Ti como Senhor e como Salvador. Muito obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus. Amém?